Olá, bom dia, tudo bom? Pois é, hoje mais um dia aqui, ó, tudo joinha aí para nossa aula de história. E hoje eu estou aqui toda de acessório, né? Para falar um pouco do nosso tema que nós iremos falar hoje, do nosso conteúdo de hoje. Então, esses acessórios ele vai nos levar ao nosso conteúdo de hoje, que fala sobre os indígenas, que nós iremos falar hoje. Nós iremos falar sobre os tupis, né? Nós sabemos que os indígenas foram os primeiros habitantes que estiveram aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses, né? Então, esses povos nos deixaram uma herança cultural riquíssima e nós vamos falar um pouco desses povos. Os tupis são os indígenas que falam ou falavam língua pertencente ao tronco tupi. Constitui a mais conhecida etnia brasileira, indígena brasileira. Essa língua resultou do encontro dos tupis com os guaranis, que viviam mais ao sul. Chegada dos portugueses ao Brasil. Quando Pedro Álvares chegou aqui no Brasil, havia milhões de indígenas agrupados em mais de 1000 povos falantes, cerca de 1.300 línguas diferentes, galera. Então era demais, era gente demais. Cada um vivia no seu grupo diferente, cada um tinha sua própria língua. Então vamos ver como viviam esses povos. Eles viviam em populações de tribos, que giravam em torno de umas 200, 600 pessoas, que viviam da caça, da colheita, da pesca, além de praticarem a agricultura e, sobretudo, de tubérculos. Esses tubérculos era a mandioca, era a horticultura, né? Eram os alimentos muito utilizados. A mandioca, a princípio, ela é um alimento venenoso, galera. Não sei se vocês sabem, né? Venenoso, exatamente. Mas os índios, eles tinham uma técnica que eles utilizavam para tirar todo esse veneno dessa mandioca e deixar essa farinha saborosa sem fazer mal para ninguém. E ainda usava o líquido que eles tiravam, que era venenoso, eles conseguiam também tirar o veneno daquele líquido, e o líquido era utilizado para temperar a comida, que hoje são utilizados também, que é chamado tucupi. Então veja que herança cultural maravilhosa, né? E no Brasil, hoje, vive atualmente cerca de 51 mil indígenas Guarani em 7 estados diferentes, tornando-os a etnia mais numerosa do país, gente. Muitos outros guaranis vivem no Paraguai, na Bolívia e na Argentina. Os maiores problemas enfrentados por esses guaranis atualmente estão relacionados à falta de terra. Gente, falta de terra! Se eles eram quem moravam, né? Mas infelizmente é a falta de terra. Por quê? Porque foram tomadas as terras, né? As terras foram se apossando, os portugueses chegaram e foram se apossando e foram tomando e obrigando os índios a exercer atividades diferentes, né? E muitos índios morreram, muitos índios se mataram, exatamente. Teve índio que eles chegaram até a se suicidar, né? A se enforcarem, né? Ou às vezes também comia muita terra, que diz que quando se come muita terra, né, você vai provocar a sua própria morte, né? E eles matavam também os filhos às vezes, porque não queriam que os filhos vivessem uma vida daquela a qual eles estavam vivendo, sendo obrigados a trabalho escravos, fazendo atividades a qual eles não queriam. Então hoje, atualmente, os maiores problemas indígenas é a falta de espaço, a falta de terra, porque os agricultores, né, ao longo do tempo, eles foram tomando essas terras
E hoje os índios, eles ocupam apenas pequenas ilhas, pequenos espaços. E essa é uma das grandes dificuldades enfrentadas por eles. Vamos conhecer as contribuições desses povos que eles nos deixaram. Quais foram essas contribuições? Os indígenas contribuíram com suas técnicas agrícolas, né? Técnicas que o homem ainda hoje utiliza, que são de plantios, e também com o plantio da mandioca, que antes ela não era, porque tinha essa questão venenosa, e hoje ela é muito bem utilizada. Se faz tapioca para fazer o beiju, e faz bolo, e faz muitos outros alimentos com a mandioca. Da culinária, muitos produtos, muitas comidas de origem indígenas, a língua, muitas palavras que nós utilizamos na nossa língua portuguesa que foi herdada da língua dos povos indígenas. Os costumes, muitos costumes, gente, são tantos que nós herdamos dos povos indígenas. Tem também a arte, né? Tá voltada, que nós herdamos muitas contribuições da arte na nossa vida, na nossa cultura. E as influências indígenas marcantes na cultura brasileira. Quais foram essas influências? Costume de dormir em rede. Que legal, né? Nós não tínhamos esse hábito nós adquirimos de quem? Dos povos indígenas, que eles dormem em rede. Então, quando os portugueses chegaram aqui, viram aquele momento do índio dormir na rede, amarrado do lado do outro, eles acharam incrível aquilo. E isso foi uma herança cultural dos povos indígenas. A arte de cestaria e da cerâmica. Gente, hoje você compra, né, vários objetos, você chega a comprar até cadeira toda cheia de cestaria, né? Vários objetos que nós compramos, que é herança cultural, faz parte da cultura indígena, né? E temos também os diversos usos da mandioca na culinária, como eu já falei para vocês. O hábito de tomar banho diário. Dizem que o brasileiro é o povo que mais toma banho no mundo. Olha que legal! Temos também as cores alegres, as plumas do carnaval, né? As cores também, uma herança dos povos indígenas, que eles tinham os hábitos de se pintarem, de usarem acessórios coloridos. Olha como esse brinco aqui, ó, acessório colorido, com penas, usar acessórios na cabeça, se pintar todinho, faz parte da arte, da questão da simbologia das cores, de rituais. As expressões idiomáticas. Que expressões idiomáticas são essas? Vou explicar para vocês como é engraçado e como é muito interessante, que a gente às vezes nem se atenta para algumas expressões que a gente fala, né? Como essa expressão aqui, fulano anda na pindaíba, andar na pindaíba, que é uma expressão idiomática, que veio de origem indígena, certo? Pindaíba é uma madeira que é utilizada para fazer vara de pescar. Quando o índio voltava apenas com ela, sem sorte na pescaria, ele costumava dizer: voltei na pindaíba. E nós falamos isso quando a gente tá sem dinheiro, quando a gente tá só precisando das coisas. Hoje eu estou na pindaíba. Então, essa expressão é uma expressão idiomática, né? Que ela veio de origem indígena. E agora eu quero pedir para vocês que assistam esse pequeno vídeo que eu vou deixar para vocês, e no final eu irei explicar a atividade. No final do século XV, os Tupi viviam principalmente na costa atlântica da América do Sul.
Eles estavam divididos em grupos como os Tupinambá, os Caeté, os Potiguar e outros, totalizando cerca de 1 milhão de indivíduos. Os povos tupi eram nômades e procuravam lugares com água, madeira, caça e pesca abundantes para se fixarem. A aldeia tupi era composta de 4 a 8 grandes habitações, que abrigavam de 500 a 3.000 indivíduos. As habitações eram chefiadas por um guerreiro corajoso e hábil, chamado principal. Os rumos da aldeia eram decididos por um conselho de principais. As tarefas diárias eram divididas por sexo. Entre as atividades femininas estavam cuidar das crianças e das plantações, além de fabricar vasilhas de barro cozido. Enquanto os homens eram responsáveis pela caça, pesca e fabricação de armas e outros utensílios. Os Tupinambá praticavam um ritual antropofágico. Costumavam consumir a carne do inimigo capturado, acreditando que assim apropriavam-se das virtudes do morto. Mas quando os primeiros portugueses chegaram à América, os contatos iniciais com os nativos foram, em geral, pacíficos. Os conflitos surgiram quando os portugueses decidiram utilizar a mão de obra indígena nas lavouras canavieiras. As doenças, a escravidão e as guerras dizimaram muitos grupos indígenas. A maior parte das populações indígenas que ainda existe foi deslocada de suas terras de origem e, em muitos casos, sofreu com a perda de sua cultura tradicional. A Constituição brasileira estabelece o direito dos indígenas de ocupar as terras que tradicionalmente habitam por meio da demarcação de territórios indígenas. Porém, cerca de metade dos nativos ainda não possui na prática esse direito. Agora, gente, eu vou deixar aqui para vocês a atividade do livro de vocês, minha atividade para vocês. Vocês irão escrever e responder essas duas questões e enviar para mim, tudo bem? Bom dia para vocês, uma boa aula